Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês passaram do último vídeo até agora? Vamos para a semana 9. Chegamos na metade do campeonato. Passa voando, demora um século para chegar a setembro. E depois da semana 1 parece que voa como uma grande águia. Águia Eagles, líder da NFC, mas voa rápido. Já metade do campeonato, daqui a pouco é Super Bowl e a gente fica mais 6 meses sem futebol americano. Vamos lá, vamos para mais um vídeo aí de previsões para essa semana 9, uma semana que graças a Deus não tem 49ers, menos uma semana de raiva e com chance do time se arrumar, mas deixa isso para outro momento. Então, antes de começarmos o vídeo, aqueles pedidos básicos de sempre, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos esse vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário, deixe suas previsões aqui no comentário para mim. Não importa se você vai colocar de todos os jogos, se você vai colocar só do seu time, se você vai colocar aí de alguns times que você acha interessante, comente. Isso ajuda bastante a gente a crescer. Deixe sua crítica se for o caso, se você acha que eu preciso melhorar em alguma coisa. Dependendo do que vocês colocarem aí que eu posso melhorar, que eu posso fazer, a gente vai tentar, tentar colocar em prática aí para atingir os objetivos do vídeo e também do espectador, que é o crescimento tanto do canal quanto do futebol americano aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso então? Vamos embora pro vídeo? Solta a vinheta! E vamos começar, como sempre, pelo Thursday Night Football, que vai ser com Titans e Steelers. Jogo complicado para os Steelers, porque a gente não sabe se Kenny Pickett vai jogar, porque ele saiu na última semana com uma contusão na costela e é uma semana curta para os Steelers. Então, a princípio, o quarterback titular vai ser o Mitchell Trubisky, o que não é a melhor coisa do mundo. Já os Titans vêm numa vitória empolgante, contra os Falcons, com uma excelente atuação do Will Levis, que muito provavelmente vai ser o quarterback titular, já que o próprio Ryan Tannehill ainda não está em condições de retornar para campo. E por conta de Will Levis e por conta da possível falta de Kenny Pickett, não que Kenny Pickett seja a melhor coisa do ataque do time de Pittsburgh, mas ele ruinzinho ainda é melhor que o Trubisky. Então coloca aí uma vitória para o Tennessee Titans por 27-15, mesmo o jogo sendo no Heinz Field. Sim, Heinz Field. A Kruger Stadium é feio demais. E no primeiro jogo internacional, feito na Alemanha, lá em Frankfurt, entre Dolphins e Chiefs, eu vou fazer aqui colocar aqui algumas ponderações. Os Dolphins, apesar de terem vencido muito bem o último jogo, mais uma vez foi um jogo onde o time adversário estava abaixo das expectativas, com menos vitórias e mais derrotas, o que mantém aquela máxima de que os Dolphins são especialistas em vencer times com mais derrotas e tem dificuldade de vencer um time com mais vitórias. E esse jogo é contra os Chiefs, que apesar de terem jogado muito mal contra os Broncos lá no Mile High Stadium, ainda são os Chiefs, ainda é o Mahomes. Na semana passada eu não apostei contra o Mahomes e mais uma vez não vou apostar contra o time dos Chiefs. Mais uma vez vai ser um jogo onde Taylor Swift não estará, o que talvez para os supersticiosos seja um bom presságio de possível vitória para os Dolphins, o que não me espantaria tanto. Me espantaria porque os Dolphins geralmente têm muito mais dificuldades contra esses times pareados ou melhores do que ele, apesar do corpo de recebedores dos Chiefs não ser tão bom ou não chegar nem perto dos pés do corpo de recebedores dos Dolphins. Mas é aquela história, o Chiefs é um time mais azeitado em questão de vitórias do que os demais que foram vencidos pelos Dolphins. Por isso eu coloco uma vitória apertada de 31-28 para os Chiefs. Mais uma vez, não vou arriscar apostar contra Patrick Mahomes, exceto se ele ainda estiver dodói, estiver doente no domingo. E ainda tem a viagem para Frankfurt, fuso horário, coisa e tal. Isso atrapalha, ok? Mas vai ser para os dois times. Então, se for desculpa, tem que ser desculpa para os dois times, com ou sem vitória, independente do lado. Vikings e Falcons. Chance dos Falcons se restabelecerem na NFC Sul, se souberem aproveitar o atual momento dos Vikings, que vão estar
pro resto da temporada sem seu QB principal, seu QB titular, Kirk Cousins, que rompeu o tendão de Aquiles no pé direito e está fora da temporada, a não ser que algum milagre aconteça. Mas, se aproveitando disso, e com Taylor Heinicke como titular, a não ser que Desmond Ridder ainda esteja nas graças de Arthur Smith e volte como titular pelo menos no início do jogo, o que eu não duvidaria, mas não acredito que vai acontecer. E como o ataque dos Falcons com o Heinicke jogou muito melhor do que com o Ridder, eu vou apostar numa vitória de 20-10 para os Falcons, porque eu não sei quem será o quarterback. Acho que vai ser o Jaren Hall, o novato. E por ser novato, ele pode surpreender tanto positiva quanto negativamente. Vamos aguardar, assistir o jogo, acompanhar aí domingo nos canais da ESPN e no Star Plus. Cardinals e Browns é outro jogo onde pode existir a possibilidade, né? Alguns insiders já estão falando que existe essa possibilidade de Kyler Murray retornar como titular da franquia de Arizona. Só que, sinceramente, se eu fosse o Gannon, eu não colocava ele para retornar de uma contusão grave no joelho para uma das melhores defesas do campeonato. Arriscado demais. Ele pode voltar, levar algumas sarrafadas aí e se destruir aí psicologicamente. O que para os Cardinals pode ser bom, que mais derrotas, menos vitórias podem entrar na corrida por Caleb Williams ou Drake May, mas talvez não seja exatamente isso que o Gannon queira, já que é o primeiro ano como técnico do time do Arizona Cardinals. Então eu não imagino que ele vá começar com o Murray nesse jogo. E também não creio que seja o Joshua Dobbs o titular, já que foi colocado por alguns insiders que ele não será o titular e será o Clayton Tune. Vamos aguardar aí domingo para ter certeza quem vai ou não jogar pelos Cardinals. Já os Browns é aquela história, com Deshaun Watson, sem Deshaun Watson, mesmo que isso aconteça de o PJ Walker continuar como titular, ainda acredito numa vitória dos Browns em cima dos Cardinals, principalmente pro jogo lá no Paul Brown Stadium. Paul Brown Stadium não, no Cleveland Brown Stadium. Paul Brown Stadium do rival, né, do Cincinnati Bengals. Então, como ou sem Deshaun Watson, eu coloco uma vitória por 24-12 para os Browns em cima dos Cardinals. Rams e Packers. Esse é um jogo também complicado de falar a respeito, porque primeiro, Matthew Stafford provavelmente não jogue. Por que provavelmente? Existe a possibilidade? Sim, sempre existe, porque o dele não foi uma lesão grave, tão grave no dedão. Foi uma luxação, não foi rompimento de ligamento, foi mais uma torção no polegar. Só que é o polegar da mão lançadora, o que dificulta a vida do quarterback. Talvez ele possa até entrar como titular, ver como que vai ser e ser substituído no decorrer do tempo por Brett Rypien. Só que, porém, todavia, é muito provável que o Rypien comece como titular, o que coloca em dúvida a qualidade do ataque do time de Los Angeles, que apesar de ter apenas o Aaron Donald como a grande estrela da defesa, ainda enxerga a possibilidade de grande pressão em cima do Jordan Love, já que a linha ofensiva dos Packers não está defendendo tão bem o quarterback e o Jordan Love está cometendo erros assim bem infantis, erros de novato. Ah, mas ele tem 3 anos na liga, mas é o primeiro ano dele como titular. Ele jogou muito pouco enquanto o Rodgers esteve lá. Então a gente sabe que o Love está meio complicado. E só por conta de alguns desses detalhes, por eu não confiar tanto na defesa dos Packers, não confiar tanto nessa linha ofensiva de Green Bay, eu acredito num placar de 21-17. Ainda assim eu acho que é muito mais extenso do que pode ser, na verdade, a soma desses números, mas um time que tem Sean McVay como técnico não pode ser descartado. E eu confio muito mais no Sean McVay do que no Matt LaFleur. Por isso que eu coloco a vitória fora de casa para os Rams. Commanders e Patriots. Apesar de jogos mais regulares das 2 últimas semanas para o time da Nova Inglaterra, eu vou apostar no placar de 24-20 para os Commanders, porque eu vejo um time melhor ajustado, eu vejo um time mais organizado, né? Mais uma vez eu repito, eu não acredito que eu falo isso a respeito dos Commanders. O que a troca de uma presidência não faz a gente pensar, né? A gente muda de ideia assim rapidinho, o time mostra isso dentro de campo. Mas sim, os Commanders estão mais organizados
mesmo talvez tendo aí as suas dificuldades no decorrer das suas campanhas nos últimos jogos, mas ainda assim é um time que apresenta um futebol americano mais vistoso. Tem uma linha defensiva que está melhorando jogo após jogo, o que vai ser duro para Mac Jones, e tem uma linha ofensiva que, se o Sam Howell não segurar tanto a bola, consegue protegê-lo adequadamente. E é lógico, do outro lado nós temos o Bill Belichick, que é um especialista em anular os pontos fortes do time para ferrar com os quarterbacks adversários. Ferrar, será que essa palavra vai dar problema? Espero que não. Então o Bill Belichick ele pode muito bem tentar e bloquear os pontos fortes do ataque com o Sam Howell, para que ele segure a bola mais tempo, para que dê tempo do seu time de defesa chegar no quarterback e pressioná-lo. Vamos aguardar o jogo, porque eu coloco um placar aí de 24-20 para os Commanders, justamente porque eu confio muito mais no Sam Howell do que no Mac Jones. E apesar de eles terem Bill Belichick, e eu não confio tanto assim na comissão técnica como um todo dos Commanders, apesar do seu coordenador ofensivo ser o futuro head coach da franquia, eu ainda fico com a vitória dos Commanders, mesmo jogando em New England. O jogo de Bears e Saints é um outro jogo onde o Bears provavelmente não conseguirá uma vitória fora de casa. Ainda mais numa partida em que a torcida rival pressiona muito mais, é muito mais marcante do que do rival anterior, que foi a dos Chargers. Quer dizer que os Chargers não tem uma torcida atuante? Até tem. O problema é que jogar em Los Angeles é a mesma coisa que você jogar em casa, porque os Chargers têm a maior torcida deles em San Diego, e nem todo mundo vai de San Diego para Los Angeles para assistir o jogo, o que favorece as torcidas que se locomovem para a Califórnia para acompanhar os seus times jogando contra os Rams e os Chargers. Então é como se fosse uma casa neutra, o SoFi Stadium. E nesse caso, o Caesars Superdome não é uma casa neutra, não é um estádio neutro para os Bears, e a torcida vai pressionar demais. E eu não vejo aí o Tyson Bagent, que tem feito suas jogadas aqui e ali, jogar tão bem assim contra uma defesa que mostrou sim melhoras. Eu vinha falando que eles não estavam jogando tudo aquilo que podiam jogar, e eles queimaram minha língua nos 2 últimos jogos. Trouxeram aí, principalmente no último jogo, uma bela vitória com uma excelente atuação do Derek Carr e companhia de ataque aí. E eu espero mais uma demonstração desse poder bélico dos Saints. Então eu coloco aí 38-10 para os Saints, em mais um jogo acima de 30 pontos para o time de Nova Orleans, e em mais um jogo com 10 pontos ou menos para o time de Chicago. Seahawks e Ravens venceram bem os Browns, mostraram para o 49ers como se vence os Browns, né? E vão agora viajar para Baltimore para enfrentar os Corvos. E dessa vez, nesse duelo de passarinhos, como diz a Dve Vitolas, eu não consigo ver uma vitória, não consigo enxergar uma possibilidade de vitória dos Seahawks contra os Ravens. A não ser que Lamar Jackson e recebedores, além do jogo corrido, não consigam desenvolver seu plano de jogo, e Geno Smith, companhia limitada, consiga passar de forma assim, massacrante por cima da defesa de Baltimore, o que eu não acredito que acontecerá. Então eu imagino Lamar Jackson, Mark Andrews, até mesmo o OBJ, que não tem jogado muita coisa, seus corredores, eu imagino ele jogando muito bem contra uma defesa que não é ruim, mas também ainda está começando a se ajeitar, se ajustar. Pode dar uma certa dificuldade, mas que não é assim a melhor defesa de todos. Então eu coloco um jogo por 42-21 para os Ravens, num jogo que talvez para mim só pode ser vencido pelos Seahawks caso Geno Smith, Tyler Lockett, DK Metcalf, Kenneth Walker e companhia limitada consiga aí desenvolver um jogo à beira da perfeição, inclusive a defesa. Não me espantaria se houvesse uma vitória dos Seahawks? Não, porque apesar de alguns deslizes do Geno Smith, eles não estão jogando de todo mal. Eles têm mandado bons jogos aí, boas pontuações. Só que como o jogo é em Baltimore, aí o buraco é mais embaixo e a dificuldade é maior. Buccaneers contra os Texans. Vamos lá, Baker Mayfield parece que não está bem de saúde, parece que não está 100%.
mas eu creio que o time não vai colocar aí o Kyle Trask como titular, a não ser que seja extremamente necessário. Agora, se Vita Véia retornar e se os recebedores continuarem jogando bem como vem jogando nos últimos jogos, e se a arbitragem não atrapalhar como foi contra os Bills, existe uma boa chance de vitória lá em Houston contra o time dos Texans. Porém, o Houston perdeu para os Panthers, foi um placar apertado, não foi um jogo muito assim promissor, né? Foi um jogo bem aquém daquilo que a gente veio acompanhando nas semanas anteriores, e é por causa disso que eu coloco aí o time capitaneado por DeMeco Ryans, saudades, com sangue nos olhos para retomar o caminho das vitórias e conseguir a 4ª vitória no ano. E jogando em casa vai ser mais fácil, eu vejo assim. Então o CJ Stroud, Nico Collins, Damon Pierce, principalmente se Vita Véia não jogar, tem a grande chance de levar os Texans a mais uma vitória. Não me espantaria caso os Buccaneers engrossem contra os Texans, mas eu creio que os Texans vençam esse jogo por 21-18, jogo de uma posse, um field goal, o que também não é de se espantar tanto, ok? Então, vitória dos Texans em casa contra os Buccaneers. Colts e Panthers, chance de vitória para os Panthers? Eu seria louco de dizer que não. Ainda mais com aquela torcida apaixonada, que pound, né? Aquele barulho que eles conseguem fazer para atrapalhar seus adversários. E com o time vindo de uma vitória empolgante, apesar da pouca pontuação. Com o Bryce Young melhorando, e se ele mantiver esse nível de evolução nas últimas semanas, inclusive nessa última 8ª semana, a chance deles vencerem é grande. O problema é que a defesa dos Colts e o próprio ataque dos Colts é melhor do que o ataque e a defesa dos Texans. Bem, eu entendo assim, mesmo com Gardner Minshew. E apesar de possíveis falhas do Minshew, eu ainda imagino um jogo muito mais promissor para o lado do time de Indianapolis do que para o time da Carolina do Norte. Então coloco um placar aí de 31-18 para os Colts, com boa participação aí do jogo aéreo e corrido de Gardner Minshew. A não ser que aconteça um milagre por parte aí dos Panthers, que tem um time até bem limitado, apesar de certa evolução na última semana. Giants e Raiders. Se você acompanhou Monday Night Football nessa última segunda-feira, você viu que Raiders, mesmo com o Jimmy G, não vai. Devante Adams saiu pistola do jogo, jogando capacete no chão, furioso, só um passe, tá certo, ele teve um drop lá também que era passe para avanço, talvez até, quem sabe, touchdown, mas Jimmy G não conseguiu lançar, tá certo, ele botou ele com nas costas, isso atrapalha ainda, mas o time é muito fraco, o time não consegue. Aí Jimmy G segura a bola demais, ele é sacado, ele lança touchdowns totalmente assim, bestas. A defesa conseguiu recuperar uma bola no campo de ataque, na primeira bola lançada ele lança uma interceptação, mas é outra situação. E por conta disso, o jogo entre Giants e Raiders, mesmo sendo em Las Vegas, tem uma grande chance de ser o grande meh da rodada. Eu nem vou colocar essa possibilidade para outros jogos. Pode acontecer? Pode. Mas o meh da rodada vai ser Giants e Raiders. Consigo confiar no McDaniels como técnico? Nem um pouco. Foi péssimo como head coach dos Broncos. Não foi bom ano passado como head coach dos Raiders. Achei que seria mandado embora na intertemporada e não foi. E com certeza, se ele durar até o final da temporada, ano que vem ele não retorna. Mesmo assim, ainda coloco um ataque ruinzinho, vencendo por 14-9, né? Os Raiders vencendo por 14-9, porque também não consigo confiar no time de Nova York, nos gigantes de Nova York, já que esse ano eles não estão sendo gigantes, são bem minúsculos, apesar da defesa ter melhorado. A chance de Nova York vencer esse jogo, com ou sem touchdown, está na defesa. Se Kayvon Thibodeau e companhia limitada continuarem a fazer o jogo que fizeram contra os Jets, com esse ataque mais limitado dos Raiders, a chance de vitória existe, mas ainda por ser jogo fora de casa, pela torcida dos Raiders também ser uma torcida muito barulhenta, coisa e tal, eu ainda acho que dá 14-9 para os Raiders, isso chutando num placar alto. Eu não me espantaria se a gente tivesse menos de 20 pontos somados
no placar nesse domingo. Cowboys e Eagles. E esse jogo tem a chance de ser um dos melhores, ou se não o melhor, jogo da rodada dessa semana 9. E também a chance de Dak Prescott conseguir explorar as falhas defensivas que foram mostradas no jogo contra os Commanders. Aliás, nos 2 jogos contra os Commanders. Se o McCarthy conseguir abrir os olhos para essas falhas, então nós temos a chance de ver um bom jogo do Cowboys lá na Filadélfia. A defesa dos Cowboys, excelente. Se conseguir pressionar muito bem o Jalen Hurts, tem a chance de ver ele também entregar paçoca, já que esse ano algumas pressões fizeram isso acontecer. Ele tem muitas interceptações lançadas nesse ano e alguns fumbles, mas se a linha defensiva conseguir proteger bem o Hurts, a chance de o A.J. Brown, Devonta Smith conseguirem fazer um excelente jogo aéreo, e se Dallas Goedert entrar também muito bem nas recepções de curta e média distância, existe a possibilidade de uma pontuação gigantesca dentro desse jogo. Gigantesca mesmo, assim, para mais de 70 pontos somados. É lógico que nós temos o Micah Parsons aí sedento pelo prêmio de defensor do ano, o que nas últimas semanas aí deixou ele um pouco mais para trás. Eu ainda continuo com Myles Garrett e TJ Watt na liderança dessa corrida por melhor defensor do ano, apesar de Fred Warner estar nessa também. O problema é que ele é linebacker, ele não é defensive end, e mesmo assim ele tem números excelentes, apesar de um jogo ruim na semana passada. Mas eu coloco aí um placar de 48-35 para os Eagles, porque eu acredito nesse jogo sendo em Filadélfia, do barulho da torcida atrapalhar pra caramba as chamadas do Mike McCarthy, atrapalhar principalmente com delays of game e false starts o time de ataque dos Cowboys, e também a pressão em cima do Prescott fazer ele espalhar farofa e entregar o jogo. Mesmo assim, ainda 35 pontos. Se entrar o jogo corrido de Tony Pollard e Sid Lamb jogar muito bem novamente, as chances desse tipo de placar são grandes. Mas ainda assim, vitória dos Eagles. Bills e Bengals. Esse é o outro possível melhor jogo da rodada. Principalmente se Josh Allen e companhia de ataque aí jogarem o fino da bola, como não aconteceu no último duelo entre as duas equipes lá no Wild Card da temporada passada. E ainda mais os Bengals agora em uma crescente muito boa, com Joe Mixon correndo bem, com Joe Burrow sem nenhum problema físico, ele está inteiraço. Se a linha defensiva dos Bills não conseguir impressionar o Joe Burrow, a chance desse cara detonar com a defesa dos Bills é gigantesca. O mesmo vale para a linha defensiva dos Bengals pressionando o Josh Allen, que esse ano está correndo menos, lançando mais, mas precisa também do seu jogo corrido funcionando adequadamente para que ele não fique apenas dependente de passes, correndo risco de mais interceptações e com isso gerar problemas para o time de Buffalo. Mesmo assim, o placar que eu coloco é de 35-31 em favor dos Bengals, justamente porque o jogo é em Cincinnati. É fora de casa, aliás, é fora de casa para os Bills, né? Então eu não consigo ver Josh Allen jogando tão bem assim fora de casa, já que mesmo em casa, em alguns jogos, mesmo vencendo, ele jogou mal. Então, eu estou colocando 35-31 porque eu espero franco atirador de todos os lados. Eu espero esse jogo, Chase Young de um lado, o Stephon Diggs e Gabe Davis do outro, Tyler Boyd, T. Higgins, esses caras aí tem que aparecer, tem que mostrar serviço. Então 35-31 pode até ser um placar baixo, perto do que muitos esperam, mas essa é a minha ideia para esse placar. E para finalizar, mais um jogo de prime time para os Chargers e mais um jogo de prime time para os Jets. E eu estou sendo abusado nesse jogo aí. Os Chargers ganharam o último jogo? Ganharam. De quem? Dos Bears, com Tyson Bagent no ataque, não é verdade isso? Com o quarterback? Mas os Jets têm Zach Wilson no ataque. Pois é, mas eles têm Garrett Wilson, eles têm Breece Hall, uma defesa muito mais forte que a dos Bears, e a gente sabe que essa linha ofensiva dos Chargers e os recebedores dos Chargers, que não são ruins, acabam cedendo a boas defesas, e que as chamadas dúbias, né, as chamadas duvidosas do Brandon Staley pode complicar ainda mais o ataque do seu time. Então, por conta de Brandon Staley, por conta da pressão que essa defesa pode fazer no Justin Herbert e fazê-lo cometer muitos erros e turnovers,
eu coloco uma vitória de 15-14 para os Jets, num jogo extremamente apertado, e esse não vai ser em prorrogação. Espero que não. E mesmo com placar baixo, eu imagino um jogo melhor do que foi contra os Giants. E como o jogo é lá no MetLife Stadium, eu imagino um Breece Hall muito bem ativo, porque a defesa corrida, apesar de ter melhorado esse ano, lá de Los Angeles não é grande coisa. Eu imagino aí um Garrett Wilson, se de repente o Zach Wilson estiver mais inspirado, fazendo ótimas jogadas. E a gente sabe que Robert Saleh é um bom técnico, ele tem se mostrado um bom head coach. Pode estar aí muito dependente do seu quarterback, mas ele é um bom head coach e eu creio que isso vai fazer diferença, porque Brandon Staley é o péssimo head coach. Então, placar de 15-14 para os Jets nesse jogo dessa segunda-feira que vem. E nessa rodada teremos times em bye, são 4 ao todo: os Broncos, os Lions, os Jaguars e, como eu falei, graças ao bom Deus, um fim de semana sem sofrimento, sem tristeza, sem raiva da defesa e do ataque dos 49ers, que esperam que aproveitem essas 2 semanas de descanso para ajeitarem o ataque, para ajeitarem a defesa e, principalmente, se isso acontecer, queira Deus, dispensar o Steve Wilkes para colocar alguém ali da própria comissão como o nosso verdadeiro coordenador defensivo. E alguém colocou, se não me engano, no Twitter a seguinte fala: coordenador defensivo que chama a jogada lá de cima da cabine não é coordenador defensivo de verdade. O coordenador defensivo tem que chamar a jogada do campo. E eu acho que eu tenho que concordar com esse cara. Então, ficamos por aí. Esse é o nosso vídeo de previews. Se você gostou, deixa like, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. E deixa aqui suas opiniões sobre o vídeo, o que vocês acham que eu estou fazendo legal, o que não está. E também coloque aqui as suas previsões, seus previews. Quem são os times que você acha que vai vencer, ganhar, placares. Não importa se você vai colocar só do seu time, se você vai colocar de toda a rodada. Mas deixa aqui seu comentário. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é legal. E aí ele espalha para mais pessoas. Então, a gente fica por aí. Vamos embora para mais touchdown. Adeus!